A Polícia Civil do Rio, em conjunto com o Ministério Público do Estado, prendeu nesta quarta-feira o superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual da Saúde, Carlos Frederico Versosa Duboc. Ele era subordinado ao ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, exonerado pelo governador Wilson Witzel no início das investigações. A ação fez parte de mais um desdobramento da Operação Mercadores do Caos, que investiga sistema fraudulento na compra de respiradores pelo governo do Rio. Foram expedidos ainda mais 9 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. De acordo com o Ministério Público do Rio, o esquema desviou cerca de 18 milhões de reais dos recursos do Estado. Começo com você, Fiuza, diga aí. A gente estava falando anteriormente sobre aquela questão de passar dinheiro do fundo eleitoral para o enfrentamento da epidemia. A gente eventualmente vê esse tipo de coisa, né, de queimadas na Amazônia. Não, então pegam o dinheiro dos políticos e joga para a Amazônia. Joga para quem, né? Vai parar na mão de quem? Eu acho que não é assim que a banda toca, Vitor. Assim, a gente está em pleno covidão, né? De fato, como explicou o Zé, é uma aberração a quantidade de dinheiro na mão do fundão eleitoral e do fundo partidário. Isso foi cavado pelo PT lá atrás, me permita só fazer esse paralelo. Depois, oficializou o roubo, né? Proibindo as PJs, pessoas jurídicas, de doarem e trazendo tudo para o dinheiro do fundão eleitoral com a ajuda da OAB. E é o seguinte, pegar esse dinheiro, eu acho também que tem que realocar, mas não adianta esses dinheiros voadores que você vai resolver, vai para a mão de quem? As diretrizes de enfrentamento da epidemia, mais uma vez, pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, que é o protagonista, o triste protagonista aqui do nosso programa, mais uma vez, deu poderes absolutos para os gestores locais. Alguns souberam se comportar, muitos não souberam. Então, a gente está a pé nesse caso, a gente está em maus lençóis, porque qualquer dinheiro que vai entrar, nada é confiável ali, nem as estatísticas são confiáveis. E nem a forma de divulgação das estatísticas que embasam os pedidos de verba são confiáveis. O número diário de óbitos, por exemplo, é uma bagunça. Eu acho que, de alguma maneira, o Brasil se conformou com isso, né? Com a distorção que, inclusive, projeta erros no que será o pico, no que terá sido o pico. Você não consegue saber de nada disso. E tudo isso é oxigênio, né? Numa péssima e triste metáfora, para esses ratos que vão continuar roubando enquanto pingar dinheiro. Tem que fazer uma devassa, a Lava Jato tem que começar tudo do zero. Não pode faltar UTI, não pode faltar leito hospitalar para quem estiver doente, né? Esse controle mais ou menos tem como saber. Agora, o afluxo de verbas, isso aí tem que fechar essa torneira. Tem que fechar essa torneira, que a gente espera só que, como está avançando no Rio de Janeiro, que possivelmente o governador, se for o responsável pelo Covidão no Rio, como parece ser, que ele pague. E aí, a partir disso, você vai ter um exemplo para o resto do país, que ele precisa ver o enfrentamento da pandemia de uma outra maneira. Diga aí, Zé. Olha, uma frase atribuída a Galileu Galilei, né, quando ele foi preso por mostrar que o movimento dos astros, né, da Lua e do Sol, eles eram previsíveis e que a Terra não estava parada enfim, que o universo tinha uma relação. E isso provocou uma ciumeira muito grande, ele acabou preso por isso. E uma frase atribuída a ele seria o seguinte: o movimento dos astros é previsível, o imprevisível é o movimento dos poderosos. Agora, a gente já pode dizer que esse movimento aí é super previsível e desde o início aqui dos pingos nos is, desde o início da pandemia, a gente dizia: esta liberação, a decretação do estado de emergência é um sinal verde para o início da roubalheira. E isso é verdade. A gente vê e vai ouvir aqui vários outros, e nós vamos noticiar aqui quem colocou a mão nesse dinheiro sagrado, que é um dinheiro de emergência, um dinheiro para a saúde. E aí a gente vê, principalmente, que o que muda é a agilidade, né? Os bandidos são pegos ainda antes de gastar o dinheiro e de destruir as provas. Diga aí, Augusto.
Olha só, como as notícias, as más notícias não são tão volumosas agora, infelizmente para eles, né, os jornalistas funerários aí, começam a surgir notícias boas. O noticiário, que antes só tratava do desastre sanitário, dos jornais, né, sobretudo dos noticiários de alguma TV, de algumas TVs, eles passaram a só tratar agora de manifestações a favor da democracia, como se tivesse algum golpe em andamento, e não dão uma linha nem sobre os casos positivos. É bastante positivo, por exemplo, devemos tratar disso amanhã, o quadro em Santa Catarina, isso eles nem noticiam. Não noticiam que em Manaus a queda é vertical do número de mortes, eles não noticiam. Agora, não dão esses casos de roubalheira também. É inacreditável, né, o comportamento da velha imprensa brasileira. É isso que eles fazem. Quer dizer, ou é notícia ruim, agora tem que ser alguma coisa que prejudique o governo. Como a roubalheira não envolve o governo, envolve governantes de outros partidos, a imprensa esquece isso também.